Olá pessoal, eu sou a professora Liliane Guimarães do IFTO Campus Palmas e hoje nós vamos aprender um software aplicado à tecnologia BIM, o Revit. Olá pessoal, vamos aprender agora o Revit. Eu confesso a vocês que eu não tenho tanta experiência com esse programa. O AutoCAD, apesar de eu usar há muito tempo, eu uso há mais de 20 anos, mesmo assim eu tenho muita coisa a aprender e aprendi, fazendo as aulas, gravando aqui para vocês. Com o Revit eu tenho essa mesma expectativa de estar aprendendo junto com vocês. Então vamos conhecer aqui primeiro o nosso software, como é que é a sua tela de boas-vindas. Eu instalei duas versões do Revit, a 2020 e a 2022, tanto para mostrar para vocês as diferenças entre as duas versões, que 2022 é a mais recente, como também para mostrar as diferenças entre as linguagens. A de 2020 eu deixei em português e 2022 em inglês, pois algumas vezes as traduções são um pouco estranhas entre o inglês e o português. Por isso eu achei interessante, na medida do possível, mostrar essas duas linguagens para vocês acostumarem, já que tem diferença no uso de uma e de outra. Começando então, a nossa tela de boas-vindas do Revit é semelhante à do AutoCAD. A diferença é que no AutoCAD a gente tinha um pequeno menu aqui na parte superior já, uma visualização, mas aqui a gente já tinha o Open New e os arquivos recentes. No Revit a gente também tem isso, o Open New e os arquivos recentes, só que a diferença é que a gente tem duas categorias, Models e Families. Esses Models são os nossos modelos, ou podemos dizer a nossa modelagem. Vocês podem acabar confundindo com templates, mas não é exatamente um template. Quando a gente clica aqui em novo, aí a gente tem a possibilidade de fazer um novo projeto ou um novo Project Template, ou seja, um novo modelo de projeto, tá? Então cuidado para não confundir. Em português a gente já tem aqui, novo, mas a mesma coisa, modelos, e aqui nós temos novo projeto, arquivo modelo, modelo de construção, modelo de arquitetura, modelo estrutural, porque o Revit ele tem também, além do arquitetônico, ele tem também o estrutural e outros. E você tem aqui, já traduzido o projeto ou modelo de projeto. Mas por que esses dois tipos de elementos aqui, modelos e famílias? De forma mais prática, para explicar para vocês, se a gente comparar com o AutoCAD, nós tínhamos o que? Blocos. Blocos já é um elemento mais avançado do que a gente tinha no SketchUp, No SketchUp a gente tinha grupos, componentes, mas no AutoCAD, bloco, você consegue ter um conjunto de configurações maior do que simplesmente os componentes do SketchUp. Já aqui nós poderíamos comparar com os blocos do AutoCAD, só que é mais avançado ainda, tem muito mais configurações de diversos elementos dentro do Revit para trabalhar, por isso que eles fizeram um arquivo específico para famílias, tá? Elas tanto são trabalhadas dentro dos modelos, como elas também são arquivos em separado. E são arquivos diferentes, semelhante ao que a gente tinha no AutoCAD, em que os arquivos eram extensão DWG, e os templates de extensão DWT. Aqui nós temos os projetos, a modelagem em si. Os arquivos têm extensão RVT, significa simplesmente Revit. Os modelos, template, tem a extensão RTE, que significa Revit Template. Os arquivos de família têm extensão RFA, R de Revit, FA de família. E os seus templates, os modelos de família, têm a extensão RFT, que significa Revit Família Template. São abreviações dos nomes em inglês, Revit, Revit Template, Revit Family, Revit Family Template. Quando você coloca aqui abrir, aqui em arquivos de programas, Autodesk, Revit 2020, Samples, nós temos arquivos de exemplo, veja que ele abre arquivo RVT, RFA, ADSK, RTI. Ou seja, ele abre não só arquivos do Revit, como também de família e de templates. Já quando você faz aqui novo, ele abre um quadro de novo projeto, e caso você não queira utilizar um template que você já tenha aqui do Revit padrão, queira usar o seu template, você vem aqui procurar, e ele apresenta para você apenas arquivos RTE, apenas arquivos de template. Já aqui em famílias, quando você clica em abrir, ele abre para vocês as várias pastas que tem várias famílias, por exemplo, portas. E aí você tem arquivos aqui do tipo RFA, apenas arquivos de família, tá vendo? Ele abre aqui RFA e ADSK. Quando você clica em criar nova família, você abre arquivos apenas de extensão RFT, apenas arquivos de modelo de família. Aqui já dá para mostrar para vocês algumas diferenças entre o Revit em português e em inglês, principalmente quando a gente trabalha com os templates.
Se você coloca aqui novo template, no Revit em inglês, você vai ter modelos em inglês. Da mesma forma, quando você cria famílias em inglês, você vai ter lá modelos de famílias também em inglês. Todas as unidades, configurações vão estar nessa linguagem. No Revit em português, os arquivos de template de projeto e template de família vão estar com configurações adaptadas ao português. Se para vocês não estiverem aparecendo esses arquivos que eu estou mostrando de exemplos ou de templates, pode ser que você tenha tido uma instalação mal sucedida. Você pode verificar na pasta dos exemplos, dentro de C, arquivos de programas ou Program Files, se seu Windows for em inglês, Autodesk, Revit 2022 ou o que você tiver instalado, né? Samples, aí você vai ter lá arquivos tanto RFA como arquivos RVT. Já os arquivos de templates, se você clicar aqui em novo, procurar, eles estarão aqui nessa pasta. Program Data dentro de C, né? Program Data, Autodesk, Revit 2020, 2022, o que você tiver instalado, Templates, esse aqui como é o brasileiro, está dentro da pasta Brasil. São os arquivos de modelo de projeto. E os arquivos de famílias, eles estarão dentro de uma pasta semelhante. Ao invés de ser Templates, né? É o mesmo caminho, C, Program Data, Autodesk, Revit 2022, 20, etc. A sua versão, ao invés de templates, vai estar dentro da pasta Family Templates. E aí você vai ter aqui as diversas versões, né? Em inglês, em português. Se você não tiver estes arquivos, pode ser que você tenha tido uma instalação com algum problema. Mas a Autodesk fornece para a gente o conteúdo para que a gente possa baixar e instalar no nosso computador. Para isso, eu vou deixar para vocês o link do site da Autodesk, Knowledge Network, que é a parte de suporte e aprendizado, que tem essa parte do conteúdo para você baixar. Esse conteúdo é exatamente os arquivos de pacotes de templates, pacotes de famílias, pacotes de templates de famílias. Só que dependendo da versão, né, você tem que baixar o arquivo correto. Se você baixa o arquivo da versão 2022, você não vai conseguir abrir no Revit 2021, 2020, então tem que ter atenção a esta versão. Eu vou deixar o link na descrição com os conteúdos desde o Revit 2017 até o mais recente, que é o 2022. Vocês também têm que estar atentos que o conteúdo da Autodesk disponível desses pacotes, eles podem ser um arquivo único, como nós temos aqui ó, no Revit 2022, conteúdo português do Brasil para o Revit. Vocês devem baixar esse e também o de inglês dos Estados Unidos, que a gente está usando aqui também, ó, ENU também. E em algumas versões são dois arquivos. No Revit 2021, por exemplo, nós temos aqui, ó, ENU, inglês dos Estados Unidos. O Imperial a gente não usa essa unidade de medida, né, mas a gente pode baixar aqui esse métrico. E no português brasileiro nós temos aqui, ó, dois arquivos, templates e libraries, ok? É só você clicar no respectivo arquivo que você precisa baixar, entrar na sua pasta de downloads e dar os cliques no arquivo executável ou nos arquivos executáveis que você tiver baixado. Para finalmente a gente conhecer o Revit, o interessante é que a gente abra pelo menos um arquivo de exemplo, né? Eu vou entrar aqui no Revit em inglês em Sample e em português em Amostra de Projeto. É o mesmo arquivo, um na versão 2020, outro na versão 2022. Vejam que são projetos idênticos, né? A referência é realmente só a linguagem. Aqui na parte superior a gente tem um menu semelhante ao que a gente tinha no AutoCAD, né? Só que aqui no AutoCAD, quando a gente clica aqui na letrinha A, tem todo o controle de arquivos. E no Revit, não. No Revit, essa letrinha R aqui, ela não tem nenhuma ativação. Os arquivos ficam aqui, ó, File, em inglês, e em português, arquivo, novo, abrir e salvar. Aqui ao lado nós temos o menu de acesso rápido, né, abrir, salvar, imprimir, entre outras funções. A descrição da versão do Revit, no 2020 diz que é a versão do estudante, diz o arquivo que está aberto. Em inglês a gente tem aqui Revit 2022 e o arquivo que está aberto. Aqui temos o nosso login, aqui abaixo nós temos uma barra de comandos, mas antes de falar sobre isso aqui, eu vou falar para vocês sobre essas duas aqui na lateral, que é o navegador de projeto, ou Project Browser, e a pasta de propriedades. O que é isso? Bom, aqui nós temos controles de vistas, né? No AutoCAD, a gente tinha aqui a vista do modelo e do layout, né? No modelo, onde a gente faz todos os nossos desenhos, e layout, onde a gente organiza a nossa prancha. No Revit, a gente tem aqui
vistas diferentes do seu projeto. Você não tem só uma área de modelagem. Aqui a gente pode ver, ó, floor plans, 3D views, ou seja, plantas de piso, vistas em 3D, elevações, que são as fachadas, seções, que são os cortes. Se a gente clicar aqui, ó, level 1, a gente vai ter a planta do primeiro pavimento. Vejam que aqui a gente tem uma folhinha representando, porque já é o nosso desenho na prancha, e aqui a gente já tem um símbolo diferente, que é um símbolo de planta. Se a gente abrir uma vista em 3D, a gente tem a casa em perspectiva. Elevações, a gente tem também um símbolo diferente. Vou abrir para vocês um corte. Board Session, tá vendo aqui, é o símbolo de seção que está aqui também. E nós temos legendas, sheets, que são as folhas ou pranchas. Já estava aberto o A001, famílias. Então esse navegador aqui ele é importantíssimo para a gente ter a compreensão de como o Revit funciona. A área de trabalho que nós temos aqui do Revit, ela vai modificar e ela vai apresentar para a gente comandos diferentes, inclusive propriedades diferentes, dependendo do que você abriu. Veja aqui, quando eu estou numa folha, aparece para você aqui propriedades de uma folha, sheet. Quando você está numa planta, aparece aqui as propriedades de planta. Em 3 dimensões, a mesma coisa, as propriedades da vista em 3 dimensões. Se for um corte, as propriedades do corte. Se for um detalhe, propriedades do detalhe, por aí vai. As propriedades aqui que são apresentadas são da área de trabalho que eu estou tendo naquele momento ou de algum elemento que eu tiver selecionado. Veja que o cursor do mouse, ele não é como o do AutoCAD, né? O do AutoCAD a gente tinha aqui uma cruz, né? Já indicando aqui as coordenadas. Não significa que o Revit não tem coordenadas, mas o cursor dele ele é diferente. Ele fica com o cursor comum do mouse e por onde ele passa, ele fica destacando em azul a possibilidade de seleção de algum objeto. Aqui também, a possibilidade de seleção de uma tabela, da própria prancha. Então, a primeira diferença que a gente vê aqui do AutoCAD é que nós temos várias abas e esta aba é do mesmo projeto. Já no CAD, a gente tinha uma aba para cada projeto. E aqui que a gente tinha a distinção entre modelagem e folha. Se eu tiver aqui muitas abas de vários projetos, eu tenho que estar atenta para não estar confusa. Por exemplo, se eu abrir aqui essa fachada leste, né? E eu tiver outra fachada aqui, leste, ela pode ser de um outro projeto, eu tenho que estar atenta para não confundir um projeto e outro. Primeira distinção que a gente já vê aqui na área de trabalho é quanto a esse menuzinho aqui, ó, de navegação de visualização. Quando a gente está em planta ou numa folha, é de um tipo. Quando a gente está aqui, ó, em 3D, ele aparece aquele cubo de visualização que a gente tinha também no AutoCAD. No Revit também. A gente pode ver na parte superior, de topo. Então, um cubo de visualização bem semelhante. E também tem aqui as coordenadas, ó, norte, sul, leste, oeste. A gente também tem, da mesma forma como a gente tinha no AutoCAD, né? As orientações quanto aos pontos cardeais. Agora que já compreendemos sobre o navegador de projetos e sua organização das vistas do projeto no Revit, a gente vai ver um pouco mais sobre a barra de propriedades. Pois não temos propriedades apenas das vistas, temos propriedades dos objetos. Se eu selecionar essa tabela, por exemplo, ele vai me mostrar as propriedades da tabela. Se eu vier aqui na planta e eu clicar num determinado objeto, ele vai me mostrar a propriedade daquele objeto. Por exemplo, aqui, ó, propriedade do símbolo de corte, propriedade desta legenda. Se eu vier aqui, ó, propriedade desta janela. Se eu vier aqui, ó, propriedade desta parede. Estas duas abas aqui podem ser organizadas de uma forma diferente, geralmente é muito personalizável, né? Você pode retirar, trabalhar com uma de um lado e uma do outro, por exemplo. Você pode ajustar aqui a largura. Você pode trabalhar com uma ao lado da outra. Aqui, ó, com duas abas, propriedades, navegador de projetos. Você pode trabalhar na parte superior, eu geralmente não gosto muito, ocupa muito espaço, eu acho. Eu prefiro trabalhar aqui na lateral, mas deixa eu ajustar aqui a largura. E também prefiro trabalhar com as duas em separado, não assim junto, mas aí vai de cada um. Você vai mexendo e você vai aprendendo a manipular cada uma delas. Aqui eu volto para a lateral, tem só que ter um pouquinho de paciência para posicionar corretamente. Pronto, consegui novamente colocar na posição anterior. E caso esses dois navegadores você sem querer feche um deles e você não consiga mais localizá-los, eles estão aqui no menu
Vista, interface do usuário. Aí você tem aqui, ó, navegador do projeto e propriedades. Então, não precisa se desesperar se alguma dessas abas sumirem, tá? Bem aqui em Vista, interface do usuário, no Revit em português, ou em inglês em View, User Interface. Você tem aqui, ó, Project Browser e Properties. Agora que já está mais esclarecido sobre a barra de navegação e de propriedades, que vocês entendem o que são as vistas e propriedades dos objetos, a gente pode falar aqui sobre este menu. Esse aqui é, na verdade, uma aba de comandos e cada comando desse abre um painel de comandos diferente. Esse painel ele tem variação dependendo do tipo de vista. Se for uma planta, se for uma folha, nós não temos alguns comandos. Os comandos que nós temos aqui disponíveis são relativos ao tema que é colocado na aba de comandos. Então, no tema arquitetura, nós temos, por exemplo, paredes. Aqui ele demonstra para a gente o que é que aquele comando faz, a letra de atalho, se houver. Nesse momento aqui, a gente já percebe uma diferença ou uma vantagem do Revit em português, porque aí a gente vai ter essa explicação desse comando em português. Mas a gente acaba se acostumando com o inglês também. Quando você entra em algum desses comandos, ele abre essa barra aqui, que é a barra de opções. Na verdade, não só quando você ativa um comando, mas também quando você seleciona algum objeto. Ele tanto apresenta aqui as propriedades daquele objeto, ó, telhado básico, como apresenta aqui as possibilidades de modificação desse telhado, algumas características, né? Deixa eu mostrar aqui como uma parede. Então tá aqui, ó, parede básica, ele apresenta aqui todo esse painel de comandos, ele se abre agora para modificação do elemento parede. Aqui nós temos uma barra que a gente chama de barra de controle de vistas, né? A gente já viu que nós temos as abas de vistas. Claro que dependendo da vista também essa barra de controle de vistas vai ter comandos diferentes. Aqui nós temos uma barra de rolagem para afastar o nosso desenho, mas quando nós vemos os comandos de visualização, vamos ver que não é tão prático assim. Aqui na parte inferior temos a barra de status. Ela é, ao mesmo tempo, uma barra de comunicação do software com o usuário. Quando você entra em um determinado comando, ele comunica aqui o que é que você deve fazer. Então ele coloca aqui, ó, clique para inserir o ponto inicial da parede. Eu acabei de entrar no comando parede. Abriu aqui a minha barra de opções, as opções que eu tenho para paredes. Algumas dessas, parte dessas opções aqui estão listadas também nas propriedades, mas aqui nessa barra fica mais fácil de eu ativar algumas configurações antes de eu começar a desenhar. E aí quando eu me aproximo de determinados pontos, ele vai mostrando aqui o que é que está acontecendo, ele vai conversando com o usuário. Seria semelhante à nossa linha de comando do AutoCAD? Mais ou menos. A linha de comando do AutoCAD, ela servia para a gente ativar os comandos, tanto para comunicação com o usuário, mas também aqui a gente ativava os comandos. No Revit, não é aqui que eu ativo os comandos. Aqui apenas eu tenho uma comunicação. O comando ele pode ser ativado aqui diretamente ou ele pode ser ativado pelas letras de atalho. A barra de status apresenta então estas dicas para a gente sobre os comandos, mas também apresenta aqui algumas formas e configurações para a seleção de objetos. E vocês perceberam também que a interface do Revit é toda no modo claro. O AutoCAD vem com um padrão no modo escuro e você tem a opção de modificar. O Revit vem na opção claro, mas tem como você modificar. Você vem aqui em arquivo, opções, aqui em interface do usuário, você pode mudar o tema ativo para escuro. Mas eu não gosto, eu acho que muda muito pouco, eu prefiro deixar no claro mesmo. Se você vir aqui em gráficos, você tem a possibilidade de mudar outros elementos, como por exemplo o plano de fundo, de branco para preto ou alguma outra cor, como cinza, mas eu não acho que fica muito legal para trabalhar. Eu prefiro trabalhar realmente com, aqui em gráficos, com a opção que já vem padrão do Revit. Da mesma forma, em inglês, você pode mudar aqui, ó, File Options. Você tem a possibilidade de mudar aqui em User Interface, o tema Light ou Dark, e aqui em Graphics você pode mudar a cor, né? Aqui também você pode ver em opções gerais qual o intervalo que você deve ter dos lembretes para salvar os arquivos. Então você pode configurar aqui está a cada 30 minutos, você pode colocar a cada 15 ou por 1 hora, 2 horas. Eu gosto de colocar intervalos bem pequenos, a cada 15 minutos ou menos se tivesse, porque aí eu não esqueço, né, de estar salvando. É muito importante você estar salvando o arquivo, que você pode perder muitos comandos, perder muito trabalho, né? E é terrível quando a gente precisa de ter esse retrabalho. Aqui no português, ó, em opções, mesma forma geral, você tem intervalo de lembrete para salvar. Vou deixar da forma como está.
ok? Acho que já deu para compreender bem a interface do Revit. Não é tão complicado o inglês em relação ao português, a gente acostuma, né, com essa linguagem, principalmente que a gente já usava o AutoCAD em inglês, né? Boa sorte para vocês então, espero que tenham gostado do software e até a próxima aula.